O livro de hoje é um livro da série Psicologia Cristã, da autora Marisa Lobo, e ele se chama Estresse e Ansiedade. Essa daqui é a capa do livro, eu achei a capa bem bonita, bem expressiva também, principalmente pelo tema em si. Quem vive com estresse, ansiedade e depressão sabe que a nossa cabeça fica confusa nesse nível aqui dessa arte. Vou ler a parte de trás para vocês, que é a sinopse do livro. E aqui tem até a foto da autora, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Nesse livro serão apresentadas respostas para as seguintes perguntas: o que é ansiedade? O que é estresse? Como a pessoa sabe que é ansiosa? Como lidar com a ansiedade? O cristão pode ter ansiedade? Essas são as dúvidas comuns sobre um tema de grande relevância. Não são os poucos os que sofrem com estresse e ansiedade. Muitos, entretanto, não compreendem tais condições ou têm conceitos confusos sobre eles. Portanto, esclareceremos o assunto e ensinaremos como é possível controlá-los, não permitindo que se transforme em depressão e limitem a vida como uma prisão psicológica. Aí essa daqui é a foto da autora, da Marisa Lobo, tem falando um pouquinho sobre ela, eu vou ler para vocês. Diz que ela é psicóloga clínica, teóloga, pós-graduada em saúde mental e filosofia dos direitos humanos. Ela também presta consultoria em preservação e enfrentamento às drogas, em políticas públicas para mulheres, sobre drogas e sobre pedofilia. Ela também participa ativamente de audiências públicas em todo o território nacional e ela é presidente da OBME, PR, Organização Brasileira das Mulheres Empresárias do Paraná. Esse livro foi editado e publicado pela editora Central Gospel. Ele foi lançado em 2020. O livro ele começa com essa frase aqui logo na página inicial: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todos conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. Filipenses 4, 6, 7. Aqui nós temos o sumário, ele tá manchadinho de marcador, porque as partes do livro que eu achei mais interessantes para falar para vocês, eu fui deixando grifado. E aqui no sumário vem a introdução, que é o estresse, o que é a ansiedade, a importância do desabafo, a eficácia da oração no tratamento de transtornos mentais, exercícios para ajudar no controle do estresse e da ansiedade, atitudes para tornar a vida mais tranquila, conselhos para viver melhor, compreendendo a ansiedade, e a conclusão, agradecimentos e referências biográficas. Aqui nós temos 3 páginas de introdução, então eu preferi separar só o que eu achei mais importante para falar para vocês. Introdução. O estresse é caracterizado pelo desgaste que ocorre no dia a dia da pessoa, em que ela é forçada a enfrentar diferentes situações que a deixam irritada, amedrontada, confusa, etc. Assim, nos contextos estressantes surgem emoções fortes, tensões emocionais e um estressor, que no caso é o agente produtor do estresse. Aí aqui embaixo fala que o estresse ele pode ser causado pela ansiedade e pela depressão devido à mudança brusca no estilo de vida e à exposição a determinado ambiente que leva a pessoa a sentir esse tipo de angústia. Do ponto de vista psíquico, a ansiedade é um estado de apreensão, expectativa ou medo diante do inesperado, acompanhado por uma sensação de desconforto e insegurança. Não são poucos os que sofrem com estresse e ansiedade. Muitos, entretanto, não compreendem tais condições ou têm conceitos confusos sobre elas. Portanto, esclareceremos o assunto e ensinaremos como é possível controlá-las, não permitindo que se transforme em depressão e limitem a vida a uma prisão psicológica. Boa leitura.
No capítulo 1, a gente aprofunda um pouco mais sobre o que é estresse. O estresse, segundo o dicionário, é o conjunto de reações do organismo e agressões de ordem física, psíquica, infecciosa e outras capazes de perturbar-lhe a homeostase, a estricção, ou seja, o funcionamento normal, né, do nosso corpo. Em um estudo britânico sobre o estresse e mortalidade, os pesquisadores descobriram que o estresse leva a um risco maior de morte por doenças cardiovasculares, câncer, ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. Alguns medicamentos podem desenvolver ou piorar os sintomas do estresse, como inaladores usados para tratar asma, medicamentos para tireoide, algumas pílulas dietéticas, alguns remédios para resfriados e produtos como cafeína, cocaína, álcool e tabaco. O tratamento para o estresse consiste em 3 abordagens: administrar os estressores, aumentar a resistência a esses e mudar a forma de enfrentá-los. Aqui também diz que, segundo a Associação Americana de Psicologia, há 3 tipos de estresse: o estresse que é agudo, o agudo episódico e o clônico. Estresse agudo. Estresse agudo é uma reação do corpo ao momento ou fator estressor. Os sintomas da reação aguda ao estresse passam em grande parte pelos sintomas ansiosos, como a ativação psíquica, a instabilidade de humor e a apreensão e insegurança. Descreve também os sintomas de pessoas que passou por estresse, como dor de cabeça tensional, dor nas costas, dor na mandíbula, dores musculares em geral, azia, flatulência, diarreia, palpitações cardíacas e aumento de pressão arterial em mãos suadas. Aí aqui fala também sobre o estresse agudo episódico. Nesse caso, os sintomas do estresse agudo são prolongados, como dores de cabeça tensionais persistentes, enxaquecas, hipertensão, dor no peito e doenças cardíacas. Ou seja, a diferença do agudo para o agudo episódico é que no episódico esses sintomas acontecem com mais frequência e a duração também é maior. Aí aqui fala sobre o estresse clônico. O estresse clônico é resposta à pressão emocional sofrida durante um período prolongado de tempo, no qual o indivíduo percebe que tem pouco ou nenhum controle. Ele envolve uma resposta do sistema endócrino, no qual corticoides são liberados. Aqui também fala sobre transtorno pós-traumático, que é quando se recorda do fato, a pessoa revive o episódio como se estivesse ocorrendo naquele momento e com a mesma sensação de dor e sofrimento que o agente estressor provocou. Essa recordação, conhecida como revivência, desencadeia alterações neurológicas e mentais. Por que desencadeia isso? Porque quando a gente está lembrando de uma situação, o nosso cérebro ele não tem a capacidade de saber que é só uma lembrança. Quando a gente vive aquilo na nossa cabeça, é como se a gente estivesse passando por aquela situação de novo. Então, por isso que é muito importante a gente não ficar revivendo traumas e pensando em coisas ruins o tempo todo, porque o nosso corpo sofre muito, tanto mentalmente quanto no emocional e até mesmo dores físicas. Aqui tem alguns sintomas do transtorno pós-traumático, que é a fadiga constante, a necessidade de dormir mais, a irritabilidade, ansiedade, baixa libido, dores, gripes, resfriados recorrentes, tonturas, tremores, sudoreses, a sensibilidade extrema ao frio e calor, ou frio ou calor, a descoloração da pigmentação da pele, a queda de cabelo corpórea, má digestão e assimilação. Agora que o livro já explicou bem o que é a questão do estresse, como ele funciona, ele explica um pouco também sobre a ansiedade.
A ansiedade é a preocupação excessiva com o que vai acontecer. É por isso que o ansioso tem o costume de antecipar os acontecimentos antes mesmo de enfrentar uma possível situação perigosa ou difícil. A ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. Ou seja, a pessoa está sempre no futuro e, além dela estar sempre pensando no futuro, é sempre pensando nos piores cenários. Aí aqui fala também sobre o transtorno de ansiedade e fala como esses transtornos, como o transtorno de ansiedade pode ser desenvolvido. Então, ele pode ser genético, ou seja, você tem histórico de pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade na sua família. Pode ser também causado pelo ambiente, ou então por passar por algum evento traumático ou estressante, ou então alguma doença física. Aqui fala sobre os sintomas psicológicos da ansiedade, que são constante tensão ou nervosismo, sensação de que algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, medo constante, descontrole sobre os pensamentos, principalmente dificuldade em esquecer o objetivo da atenção, ou seja, a pessoa fica relembrando aquela coisa ruim que aconteceu com ela o tempo todo e com isso ela não consegue ter descanso, nem físico e nem mental. Preocupação exagerada em comparação com a realidade, problemas para dormir, irritabilidade, agitação dos braços e das pernas. E agora fala também sobre os sintomas físicos, que são dor ou aperto no peito, aumento das batidas do coração, respiração ofegante ou falta de ar, aumento de suor, tremores nas mãos e partes do corpo, sensação de fraqueza ou cansaço, boca seca, mãos e pés frios e suados, náusea, tensão muscular, dor de barriga e diarreia. Aí aqui também fala sobre os ataques de pânico. Geralmente, quem tem ansiedade e não trata pode evoluir para ataque de pânico, tá? E o ataque de pânico geralmente é uma reação comum aos transtornos de ansiedade. E aqui tem algumas características, que são a sensação de nervosismo e pânico incontroláveis, a sensação de morte, o aumento da respiração, o aumento da frequência cardíaca, tonturas e vertigens e problemas intestinais. Quem sofre de ansiedade percebe o mundo de um jeito diferente e isso se explica por variações no cérebro. Sendo assim, tudo tem a ver com a plasticidade cerebral, a capacidade de o órgão reorganizar-se e formar novas conexões. Os ansiosos tendem a generalizar demais as experiências emocionais, sejam elas ameaçadoras ou não. Ou seja, se uma pessoa ansiosa teve uma experiência ruim em um lugar, ou fazendo determinada ação, ou comendo uma comida diferente, ela provavelmente não vai querer repetir, não vai querer ir naquele lugar, não vai querer fazer aquela ação de novo, porque ela sempre vai associar a algo bem ruim. A nova pesquisa é um lembrete de que as pessoas não podem ser responsabilizadas por doenças mentais, uma vez que as evidências indicam que a saúde mental tem raízes genéticas e fisiológicas. Por que é muito importante frisar isso e eu até grifei essa parte? Porque tem muita gente, né, pessoas assim muito sem noção, sejam pessoas dentro da igreja ou pessoas que não são da igreja, mas que são da família, pessoas próximas que deveriam dar apoio, às vezes ficam falando que porque ansiedade é frescura, depressão é frescura, como se a pessoa tivesse escolhido ter algum problema, ter alguma doença mental, sabe? Como se a pessoa escolhesse ter ansiedade, ter depressão, ter toque, ser TDAH, ou ter nascido com autismo. Gente, isso são características totalmente genéticas e fisiológicas. Não tem como mudar isso, entendeu? A pessoa já nasce com essa predisposição e algumas coisas a pessoa já nasce até sendo. Então, vocês têm que ter muita paciência com essas pessoas e até com vocês mesmos, se vocês descobriram algum problema desse tipo, porque a melhor forma de você tentar lidar com isso é você realmente se tratando.
né? E se não for você a se tratar, você ajudar a pessoa que está passando por isso a se tratar, a tentar se estabilizar o máximo possível, porque só tentando se manter em equilíbrio, a pessoa consegue ter uma vida mais normal, assim, digamos. Não digo totalmente normal, porque eu mesma sou uma pessoa que sofro de ansiedade, mesmo fazendo terapia, mesmo fazendo uso de medicamento, de vez em quando eu tenho umas crises, assim. Então, é muito importante que essa pessoa tenha apoio, tenha com quem conversar, entendeu? Pratique coisas boas que ajudem ela a voltar ao eixo, sabe? Nessa parte do livro fala da diferença entre o estresse e a ansiedade e diz que os pesquisadores que estudaram as diferenças entre o estresse e a ansiedade chamam o estresse de estresse da vida, porque geralmente em resposta a pequenas irritações diárias. Por exemplo, você derrama o café no caminho da porta, né? Já a ansiedade mas geralmente o estresse passa, a ansiedade não. A ansiedade ela vai virando com o tempo um transtorno e vai acompanhando a pessoa cada vez mais tempo na vida dela. Pessoas que percebem que tem pouco controle sobre eventos ambientais são mais propensas a responder a uma mudança de vida com problemas de depressão ou ansiedade. Por exemplo, você mudou de casa, ou mudou de colégio, mudou de faculdade, enfim, teve uma mudança muito brusca na sua vida. A chance de você desenvolver ansiedade, uma fobia social ou uma depressão é muito grande, porque você literalmente você não se preparou para aquela mudança, sabe? Você não sabe como reagir àquela mudança. Então, por isso que é muito importante você ter apoio. Tem esse mini teste aqui para saber se você é uma pessoa com ansiedade ou não. Eu vou ler esse mini teste para vocês. Eu vou falando e aí vocês vão anotando sim ou não. Se a maioria das respostas for sim, você pode ser uma pessoa com problema de ansiedade. Nervoso, ansioso ou no limite? Como é que você tem andado nas últimas 2 semanas? Você anda nervoso, ansioso ou no limite? Sim ou não? Você anda mais cansado? Com dificuldade para dormir? Com dificuldade para deixar de ficar preocupado? Com dificuldade para relaxar? Tão preocupado que foi difícil ficar parado? Facilmente se irrita ou então fica chateado? Você tem medo de que algo ruim possa acontecer? E aí você vai respondendo sim ou não. Se for, por exemplo, tem 8 perguntas aqui. Se você disser que eu respondi 4 sims, eu acho que até a metade desse teste você dizer que sim é normal, porque a ansiedade faz parte do ser humano, né? Quem não fica ansioso de chegar num lugar novo, começar num trabalho novo, ou num novo relacionamento, fazer novas amizades? A pessoa ter esse tipo de ansiedade é normal. O problema é quando ela começa a ser excessiva e atrapalhar todas as áreas da sua vida. Aqui tem uma parte também que fala sobre a diferença de reclamar e desabafar. O indivíduo que reclama constantemente, ele fala sobre seus problemas o tempo todo e a qualquer momento, sem nenhum tipo de filtro. Já o que desabafa, ele sabe a importância de desabafar e assim espera para abrir-se com alguém com quem confia e em particular no momento dedicado a apenas isso. O que pode parecer um detalhe separa a atitude positiva daquela que só prejudica e não leva a lugar algum. Vocês percebem a diferença de desabafar para reclamar? Gente, eu conheço pessoas que reclamam todos os dias e assim, é muito chato conviver com esse tipo de pessoa, porque nada tá bom pra pessoa e a pessoa reclama. E detalhe, tá sempre reclamando das mesmas coisas, é todo dia a mesma coisa. Sabe, chega a um ponto que você não quer nem mais ouvir. E aí, se você for esse tipo de pessoa, você vai perceber que você vai ter pouquíssimos amigos. E se você tiver um relacionamento amoroso, a chance desse relacionamento acabar por você estar sendo uma pessoa inconveniente, por estar reclamando de tudo o tempo todo, é muito grande. Então, gente, tome muito cuidado com isso.
Aqui, quando desabafamos de forma intensa e verdadeira, o nosso cérebro entende e responde com sensação que nos dá prazer. Ou seja, quando uma pessoa ela desabafa, ou seja, ela não está reclamando, ela está desabafando, ela sente leveza, ela se sente melhor depois. Por mais que às vezes ela não tenha resolvido aquela situação, ela se sente melhor. Enquanto a pessoa que só reclama, quanto mais ela reclama, mais ela arruma motivo para reclamar e mais ela se sente pior. Aqui, desabafar com o terapeuta, confessando que nos faz mal, o que condenamos em nós, o que causa remorso e culpa, resulta tanto no físico como no psicológico em cura emocional. Porém, se nós confessarmos os nossos erros a Deus, entendendo-nos como pecado e nos arrependermos verdadeiramente, seremos curados e libertos. Então, eu concordo com essa parte, mas em partes. Por quê? Porque é muito importante você ter alguma coisa para você se apegar no quesito religioso. Eu não tô aqui para poder julgar religião nenhuma. Eu acho que cada pessoa deve seguir e cada pessoa acredita no que quiser, entendeu? Se você é evangélico, se você é cristão e acredita em Deus, você reza para Deus. Se você for espírita ou tiver qualquer outro tipo de religião e acreditar em alguma divindade, algum tipo de entidade, santo, anjo, o que for, e você realmente se sentir bem conversando, rezando, meditando, faça isso, entendeu? Porque muitas vezes a gente não consegue se abrir, né, com as pessoas do nosso dia a dia, a gente tem medo do julgamento e tudo mais. Então é importante que a gente tenha também alguma forma de se cuidar espiritualmente falando. Aqui, ter fé modifica o cérebro. Acreditar em Deus pode ajudar a acabar com a ansiedade e a reduzir o estresse. Mesmo que você tenha uma doença mental grave como depressão, a fé em Jesus e a oração o ajudarão no tratamento e você, consequentemente, conquistará a cura total da sua doença. Deus não criou doentes, inclusive pode libertá-los de toda ansiedade e angústia. Se a ansiedade não for controlada, o que ela causa? Caso não seja controlada, a ansiedade pode causar sofrimento desnecessário e antecipado. Porém, em Mateus 6,34 está escrito: Não vos inquietais, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia seu mal. Ou seja, basicamente você tem que viver um dia após o outro e não ficar adiantando, né, seus problemas e as coisas que você tem que fazer. A ansiedade também enfraquece a fé e tira os nossos pensamentos de Deus e as suas promessas, fazendo com que acreditemos mais nos nossos medos do que na sua verdade. Lançado sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de nós. Pedro 5,7. Aqui tem alguns exercícios para controlar o estresse e a ansiedade. Aí esse aqui fala sobre você fazer exercício de respiração, ensinando. O outro tá falando sobre você refazer o caminho. Refazer o caminho é basicamente você respirar 12 vezes para relaxar. E aí na sua cabeça você vai refazendo o caminho do que te deixou estressado ou te deixando ansioso, mas de forma com que você veja outras alternativas de outras formas que você poderia ter reagido, até você ver que aquilo ali não faz mais sentido para você, sabe? Aquela irritação não faz mais. Aqui tá falando também para a pessoa fazer oração e meditar. Aqui tem dicas para promover o bem-estar e a superação. Olhe para os obstáculos de forma positiva, pois assim você ficará mais forte quando os
tempos difíceis aparecerem. Concentre-se no que você tem e não no que você não tem. Ore e agradeça pelo menos 5 vezes ao dia. Valorize suas pequenas conquistas e dos seus entes queridos. Aceite Jesus como Salvador da sua vida. Medite na palavra de Deus e leia livros edificantes. Fique atento ao seu nível de estresse, faça pausas curtas, corra atrás dos seus sonhos, abrace seus filhos e beije seu cônjuge. Não esqueça que a responsabilidade pela sua vida também é sua. É sua. Saiba que você é fruto das suas escolhas e responsável por elas. Lembre-se que você não precisa de muitos amigos, apenas daqueles com quem pode contar. Entenda que você não pode mudar tudo, mas sempre pode mudar alguma coisa. Não desperdice seu tempo, seu talento e sua energia emocional com coisas que vão além do seu controle. E não se esqueça de que a paciência e a perseverança são virtudes fundamentais para a nossa vida. Atitudes para tornar a vida mais tranquila. Aí tem algumas dicas aqui. Pratique atividades físicas, reduza o seu estresse diário, evite pensamentos negativos e questione-os, invista em alimentos com o triptofano. Ai, gente, desculpa, eu não sei falar essa palavra. Tá basicamente falando para você comer alimentos que ajudam a te dar a sensação de bem-estar. Aí eu vou ler alguns aqui para vocês. Para controlar a ansiedade, podemos ingerir alimentos que sejam fonte de triptofano, um aminoácido percussor de serotonina, como a banana e o chocolate. Tá dizendo que os aminoácidos, eles podem ajudar a taurina e a glutamina, porque eles aumentam a disponibilidade de um neurotransmissor chamado GABA, que o organismo usa para controlar fisiologicamente a ansiedade. Eles também podem ser ingeridos em cápsulas, mas apenas com orientação de um médico. Também indica fazer uso, de chás, se atentar para o aqui e agora, ou seja, parar de ficar divagando, porque quanto mais a gente pensa no futuro e fica pensando em coisas ruins que podem acontecer, mais a gente não vive o presente, mais ansioso a gente fica. Diz também para ser mais organizado, e é fato, quando a gente está vivendo num ambiente bagunçado, a gente não consegue relaxar, a gente não consegue colocar as ideias em dia, trabalhar direito, estudar, então nem descansar. Então tentem deixar as coisas de vocês sempre arrumadas. Se vocês têm coisas demais, doe, venda, jogue fora o que não serve mais. Não fique acumulando coisas à toa, coisas que vocês não usam. Esteja perto de pessoas que você ama e que também te amem. Dedique o tempo a cuidar de você. Cuide dos pensamentos para sorrir mais. Confie mais em si mesmo e em Deus. Deus é tudo que precisa para sair de um problema de ansiedade, já que confiar em pessoas pode ser frustrante. Sendo assim, não lance expectativas nos outros, mas confie no seu potencial. Deus está ao seu lado e é essa confiança que você mais necessita para sair de processos ansiosos e depressivos. Fortaleça o autoconhecimento, pois ele tem grande importância para você. Gente, se autoconhecer é tudo. Se você é uma pessoa que se autoconhece, você passa a entender os gatilhos do que te dá medo, do que te dá ansiedade. Então você passa a evitar eles e passa a procurar coisas que te deixam mais feliz ou mais relaxado, sabe? No quesito assim de você relaxar, de você se sentir mais calmo, se sentir bem. Cuide bem do seu momento antes de dormir, desenvolva alguma atividade artística. Gente, atividade artística é maravilhosa. Eu tava um tempo, sem sair de casa, e o que me ajudou muito a voltar a interagir mais com as pessoas foi eu voltar a estudar música, que é uma coisa que eu amo demais. Então, se vocês sabem que vocês gostam, por exemplo, de artesanato, música, pintar, costurar, dançar, enfim, procurem alguma aula. Se você não tiver dinheiro, com certeza você vai achar algum lugar, alguma arena cultural, algum lugar perto da sua casa que tenha esse tipo de aula que seja de graça. Se você não conseguir achar um local para ir ou não quiser sair de casa, você também pode ficar assistindo a videoaulas de graça pelo YouTube do tema que você gosta, e isso vai fazer toda a diferença. Aqui tem alguns conselhos
como, por exemplo, estar sempre ao lado da sua família, aprender a enfrentar os seus problemas, buscar os amigos que te valorizam, ou seja, aqueles que estão realmente do seu lado e não aqueles que só te procuram para te pedir coisas e para te criticar. Você tá sempre fazendo o possível, dentro do seu possível, para ter uma vida melhor. Você sempre ser uma pessoa honesta. Você provocar a mudança em si, que é muito importante. É aquela questão que eu falei sobre o autoconhecimento. Quando você passa a focar nas coisas boas da sua vida, em estudar, trabalhar, fazer as coisas que você gosta, você passa menos tempo sofrendo por causa dos gatilhos do que te deixa mal. Aqui também fala para você ter a sua felicidade como prioridade e ajudar também a cuidar das pessoas que você ama, cuidar do próximo. Você não se sentir culpado quando alguma coisa dá errado, porque sempre tem como tentar refazer as coisas e tentar ser uma pessoa feliz. Diz também para você viver o aqui e agora, como que eu falei, né? Aproveitar os momentos dentro do momento presente. De você também aprender com os seus erros para você não ficar repetindo eles. E você não ficar esperando só que as outras pessoas façam as coisas por você, porque você mesmo pode se fazer feliz. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, se alguma coisa tem que ser feita, se alguma coisa tem que ser mudada, você que tem que ser essa pessoa. Diz também para você tentar realizar seus sonhos, se perdoar mais, desabafar sempre que possível. E aí o livro aqui chega ao fim, tem essa parte de conclusão da autora que eu não lembro mais se é muito longo ou não. Não é tão grande, eu vou ler para vocês. Eu acho que vocês vão gostar. Conclusão. O estresse e a ansiedade fazem parte da vida das pessoas que se preocupam demasiadamente com algo. No entanto, podemos nos livrar deles ou menos controlá-los. Ou pelo menos controlá-los. Ainda que não seja fácil mudar o nosso padrão de comportamento, tal atitude é possível. Nesse livro, nós abordamos de forma simples e direta como o estresse e a ansiedade, se não forem tratados, podem transformar-se em doença grave. Por meio de exemplos práticos, apresentamos formas de mudar o nosso comportamento, desfrutar o bem-estar em todos nós e nas pessoas à nossa volta. O estresse e a ansiedade certamente vêm para nos tirar o nosso sono e o foco. Quer seja nos momentos bons ou ruins. Por isso, devemos deixar Deus estabelecer sua vontade e seus sonhos em nossa vida. Descansar nele não é deixar de orar por aquilo que desejamos, mas sim entregar nossa vida em suas mãos, sem permitir que o estresse ou a ansiedade nos impeçam de agir da maneira correta. Descansar em Deus é agir confiante na sua poderosa ação. Ao longo do texto, também encontramos várias dicas sobre como podemos mudar os nossos hábitos, nossos padrões de pensamentos, bem como identificar o que é estresse e ansiedade. É importante tomar consciência de que precisamos de ajuda e saber que esses males, se eles não forem tratados adequadamente, poderão se transformar em uma depressão. Podemos fazer muitas coisas para diminuir esses problemas. Por exemplo, Paulo sentia ansiedade em todas as suas congregações. Ele se forçava para consolar e ajudar aqueles com quem se preocupava. Esse tipo de ansiedade tinha um lado positivo, visto que o motivava a ajudar os outros. Desse mesmo sentimento que Paulo teve, também pode surgir em nós. No entanto, o contrário disso, não nos preocuparmos com os outros indica falta de amor sincero. Desse modo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a si mesmo e amar o próximo correspondem, sem dúvida, à melhor terapia para curar-nos do estresse e da ansiedade. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Provérbios 12:25. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do livro e da leitura de hoje. Compartilhe com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e que esteja precisando ouvir essas palavras nesse momento, tá bom? Se inscreva no canal, porque eu tô sempre atualizando com livros novos. Se vocês quiserem também pedir algum livro específico e eu conseguir ele, eu com certeza trago para vocês, tá bom? Boa leitura e até o próximo livro!